Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, decidiu fazer um tweet em defesa do pai no caso das joias, que assim, é só um filho mesmo para postar o que ele postou. Eu vou mostrar para vocês, é claro que vou fazer o que eu faço sempre, rebater aqui o senador. E também falarei porque dias atrás, divulgaram que o Bolsonaro teria doado 100 mil reais para a viúva do policial morto no litoral paulista. E sim, pelo jeito doou mesmo, mas tem coisa importante porque estão tentando criar uma narrativa em torno disso. E eu vou mostrar que não é bem assim, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo. Deixa aqui qual que é a sua opinião, o seu comentário é sempre muito bem-vindo e se puder, espalhe o vídeo, compartilha para que mais pessoas venham pra cá, se juntem a nós, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. É o seguinte, pessoal, um monte de bolsonarista famoso, com mandato, senador, deputado aí, um monte ficou caladinho sobre a última operação da Polícia Federal, sobre ali a questão envolvendo as joias e tudo mais. Realmente a situação muito delicada, para as pessoas que foram alvo nesse dia, dentre elas o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, tem também lá outro assessor, ajudante de ordens de Bolsonaro, enfim, algumas pessoas envolvidas. Então uma situação extremamente delicada, tanto é que muitos preferiram se calar. Eu já falei no outro vídeo a respeito disso, não quero nem me aprofundar sobre o silêncio, inclusive do Valdemar da Costa Neto, presidente do partido. Mas filho é filho, O Flávio Bolsonaro ficou calado, nas primeiras 12, 13 horas, para só à noite compartilhar a nota que foi escrita pela assessoria de Bolsonaro, dos advogados dele, e aí ele coloca na legenda desse compartilhamento que ele fez algo que eu tenho minhas dúvidas se o próprio Flávio acredita no que escreveu ou se está ali mais ou menos prestando uma solidariedade ao pai na função de filho, porque é filho, então vai tentar negar as evidências em relação ao pai. Vejam só o que o Flávio escreveu. Mais uma vez, a tentativa de assassinar a reputação de Bolsonaro salta aos olhos de toda a nação brasileira e será em vão. Ele coloca lá a nota dos advogados, que eu já comentei em outro vídeo aqui no canal, não quero me aprofundar nela. Mas peraí, assassinar a reputação de Bolsonaro, o que está sendo divulgado aí são fatos, conversas, do braço direito de Bolsonaro ali, o Mauro Cid com, enfim, outro assessor, ajudante de ordens do Câmara, aí o pai falando que não sei o que, até o Nelson Piquet está envolvido nessa questão aqui das joias. Então não é você divulgar isso e você ver a Polícia Federal investigando e tendo acesso às conversas, documentos, ali tem até foto do pai do Mauro Cid aparecendo numa caixa de joias que ele estava lá tentando vender. Você tem documento agora de recompra do Rolex, em nome do advogado de Bolsonaro, o Frederico Assef, divulgar isso, investigar isso, é tentar assassinar a reputação de alguém, Flávio Bolsonaro? E mais, que reputação seu pai tem, cidadão? O que o Bolsonaro tem é uma idolatria de alguns, cada vez menor, ainda bem que as pessoas aos poucos elas vão acordando, mas tem uma turma que ainda acha que o Bolsonaro é um pobre, coitado e perseguido. O Flávio não, o Flávio que tem interesse em tentar fazer essa defesa, até pela posição ali de filhos, de filho que ele é e também os seus irmãos. Mas, dentre muitos outros que idolatravam o Bolsonaro até pouco tempo, a ficha está caindo. Que Bolsonaro foi um traidor para muitos que acreditavam nele, numa esperança de que ele pudesse, de fato, fazer algo pelo Brasil. Não fez, fez de ruim, porque de bom não. Então muitos estão acordando que Bolsonaro é uma farsa, mas mesmo assim, olha, eu conheço gente que já aceita que Bolsonaro é uma farsa, que é um traidor e que ainda votou nele agora em 2022 por conta do antipetismo, do tipo assim, eu não voto no PT de jeito nenhum e como quem está do outro lado lá é o Bolsonaro, vou votar nele, mas contrariado, sem empolgação que essa mesma pessoa teve em 2018, vários e vários amigos meus, alguns familiares, a gente conversa, fala, não, William, votei, mas assim, não dá pra defender mais, não dá pra ir nas redes sociais comprar briga como foram lá em 2018, enfim, 2019, mas o Flávio é filho, então eu até entendo o esforço dele pra não ver o pai parar na cadeia e tentar manter alguma
narrativa que possa beneficiar, inclusive essa aqui de um pobre coitado perseguido que está tendo a sua reputação assassinada. Sim, é muita cara de pau dele, mas a gente entende, insisto, pela posição de filho, né? E aí aparece então ele falando aqui, assassinar a reputação. Quem está tentando, Flávio? Coloca nomes, cite nomes. Cadê a coragem, né, para colocar o dedo na ferida? E assim, vamos lembrar que do que está sendo divulgado, quem falou em entregar 25 mil dólares em dinheiro, sem, né, passar por transação bancária, foi lá, auxiliar de ordem, ajudante de ordens, assessor direto de Bolsonaro, né? Quem pegou joias recebidas por Bolsonaro e que deveriam ser guardadas como patrimônio público, né, e foi vender em leilão, não foi o ministro STF, não foi o esquerdista, não foi o sistema, porque eles ainda têm a coragem de se dizerem antissistemas, né? Quem recomprou as joias porque o TCU exigiu foi o advogado de Bolsonaro. Tudo isso é fato. Tudo isso está documentado. Então não é tentativa de assassinar a reputação de Bolsonaro, é apenas a exposição dos fatos descobertos a partir de conversas e assessores. Né? Se isso afeta o que você chama de reputação de Bolsonaro, paciência. Né? Eu quero que a coisa avance, que as investigações avancem e que os, né, culpados, os criminosos, sejam quem for, parem na cadeia e paguem caro, né, por esses crimes aqui. Aí alguém pode pensar, William, mas o Jair tem um coração bondoso, porque ele doou 100 mil reais via Pix para a viúva do policial morto no Guarujá. Primeiro, um episódio lamentável, eu já falei em outros vídeos aqui no canal, não quero voltar nisso. Vamos pegar aqui nessa doação, supostamente por conta do coração bondoso de Bolsonaro, que está fazendo palanque político em cima disso. Né, que se ele quisesse apenas ajudar, faria doação calado, não divulgaria. Mas está tentando, né, fazer com que as pessoas olhem para isso aqui e falem, nossa, tá vendo? Recebeu 20 milhões de Pix, né, de pessoas, muitas delas pobres, tirando dinheirinho ali que ia ser para comprar uma mistura para almoço, comprar uma carninha, não, vai lá e doa 20 contos pro Bolsonaro. Então aí ele está tentando mostrar assim, olha, recebi, mas estou fazendo aqui um bom emprego do que eu recebi de vocês, porque as multas que ele recebeu aqui giram em torno de 2, 3 milhões de reais que ele nem pagou. Porque está recorrendo, tentando reduzir o valor. Enquanto isso, pegou esses 20 milhões, aplicou, deve estar recebendo aí quase 200 mil reais só na aplicação, com dinheiro, insisto, de pessoas, muitas delas simples. E aí vai lá, doa 100 mil para tentar parecer alguém que está preocupado em minimizar a dor e o sofrimento. Certamente vai ajudar a pessoa que recebeu, não vai querer nem saber, né, de Pix e tal. Ela vai pegar esse dinheiro aqui e espero que faça um bom uso, ok. Né, não estou aqui dizendo que a pessoa devia recusar, não. Aceita aí e pronto. Mas o que me chama a atenção é a estratégia deles, né, dos bolsonaristas, de tentar usar essa doação para aliviar a imagem negativa, e muito negativa, de Bolsonaro, inclusive por conta, né, desse Pix. Ah, William, mas se ele fosse criminoso, não estaria doando 100 mil para a viúva? Olha, né, criminoso também doa. Eu não estou nem antecipando, dizendo que Bolsonaro é ou não é. Eu até acho que é, mas eu espero que ele seja julgado pelo devido processo legal, respeitado, até para depois não ser cancelado dos seus processos e ele posar de inocente sem ser. Mas agora, vamos olhar para a história. Talvez um dos maiores criminosos do mundo, Pablo Escobar, né, também ajudava algumas famílias, comprava remédio, doava dinheiro e era um bandido super perigoso, causando enormes prejuízos a outras tantas pessoas. E as doações que ele fazia não eliminava, né, os crimes que ele cometeu. Então, né, ainda assim, muitas pessoas, né, falam, os milicianos, eles ajudam alguns aqui na comunidade. Pois é, e nem por isso deixam de ser criminosos. Então posam de bondosos para atrair a simpatia de alguns, para que do outro lado pratiquem os seus crimes. Se daqui a pouco o Eduardo Cunha fizer um Pix de 1.000, 10 mil, 100 mil reais, isso não vai anular, né, os graves, né, crimes que esse cidadão cometeu contra o nosso país. Então, nessa do Bolsonaro ter doado 100 mil reais, né, se aliviou a imagem dele, né, para vocês, para mim não aliviou nada. Eu olho isso aqui lamentando que façam palanque político em cima dessa situação, né, em cima dessa família que deve estar até hoje, vai demorar a curar a ferida, a dor, né, por ter sido despedido de um trabalhador, né, de um policial que foi assassinado de uma maneira injusta lá no litoral paulista.
Pessoal, notícia aqui de alguns dias atrás, mas que eu não posso deixar de comentar aqui no canal. Vai destacar que o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, afirmou que a bancada do partido está disposta a abrir mão, no momento, de eventual proposta de aumento da tributação de pessoas com renda milionária. É cobrar impostos milionários, que nesse país tem uma espécie de um paraíso, né? E assim, é inacreditável. O objetivo com isso, vai dizer, é garantir espaço para a conclusão no Congresso das principais reformas econômicas do primeiro semestre. Arcabouço fiscal, reforma trabalhista sobre o consumo e outros projetos, como a mudança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Pessoal, é o seguinte, essa decisão aqui do recuo da bancada do PT na Câmara aconteceu depois da reunião com o Haddad na semana passada. Me perdoe os mais empolgados, mas isso aqui foi apenas para... É um aceno político e também para enganar parte da militância. Porque o Lula disse na campanha que era contra taxar grandes fortunas. O Bolsonaro tem vídeo, só pesquisar aí. O Bolsonaro também disse que era contra. O Dória, quando era candidato, também disse que era contra. O único que escreveu lá no seu programa que cobraria imposto sobre grandes fortunas foi Ciro Gomes. Por isso que é mais um dos motivos do mercado detestar Ciro Gomes, porque não quer que os seus interesses sejam afetados. Então essa da bancada do PT dizer que vai abrir mão é só um teatro que faz parte também do mundo político, que tem ali os seus teatros, para parecer que o PT está recuando em prol de que outras propostas avancem. E a pergunta que eu faço é, que propostas? Porque o arcabouço fiscal, com todo respeito, é menos pior do que o teto? Até porque ele foi melhorado, né, lá no Senado. E espero que, pelo menos, a Câmara dos Deputados não desfaça a melhora que teve no Senado, mas está longe de ser o que nós precisamos. Reforma tributária, ok. Aqui tem, sim, alguns avanços, mas também longe da reforma tributária que nós precisamos para corrigir as enormes injustiças que nós temos no país. Então, a bancada está recuando de algo que o Lula nem se comprometeu na campanha, e mesmo assim, vamos supor que fosse verdade, está recuando. Para mim, está recuando em prol de coisas que não são tão benéficas. Estamos perdendo a oportunidade, né, de propor uma reforma tributária que, de fato, né, atuasse de uma forma mais direta para reduzir desigualdade, porque no Brasil nós temos pouquíssimas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouquíssimos recursos, e isso é lamentável porque nosso país é um país rico, mas, né, cuja riqueza é distribuída de forma muito desigual, e o que faz isso é o nosso sistema, né, tributário e enormes privilégios para uma camada que não vai ser afetada com essa reforma da Previdência, e o arcabouço fiscal, na minha opinião, também, né, não melhora a vida daqueles que mais precisam, como precisava, né, ser. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo, espalha, vamos trazer mais pessoas, porque aqui nesse espaço nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!